Bem-vindos, pessoal, para o nosso Suas Conversa, um programa bem curtinho de entrevistas com assuntos pertinentes, tanto para o nosso cotidiano pessoal, como para o nosso trabalho. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre mediação de conflitos no ambiente institucional. É um assunto muito importante e fundamental para a gente conversar. Conflitos na vida pessoal e no trabalho são inevitáveis, a gente sabe muito bem disso, né? Nós passamos já por isso no passado, passamos hoje e vamos continuar passando no futuro. Mas eles são necessários, sim. É uma situação que pode ser produtiva, porque ao trazer um ponto de vista diferente do nosso, ou estar diante de uma reação inesperada de um colaborador, cria-se uma reflexão sobre o que precisa ser ajustado dentro das relações desenvolvidas no ambiente de trabalho. Mas, por outro lado, podem ocorrer em situações que o conflito, negado ou não administrado, provoca o início de um ambiente impróprio à produção de relações saudáveis entre as pessoas, e nós sabemos bem disso. E tudo isso impacta no desempenho do funcionário de empresas ou do servidor público na sua atuação. E para a gente falar sobre isso, estamos aqui com Sandra Margarete Pires, especialista em assistência social, educadora social e graduada em psicologia. Ela é psicóloga clínica e está atualmente na Comissão de Mediação de Conflitos da SEDES. Ou seja, ela sabe muito bem do que ela está falando. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, Vanessa. Prazer e uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar de mediação de conflitos. Exatamente. Então, nós já vamos para a primeira pergunta para explorar os seus conhecimentos. Vamos lá. Então, o que é necessário para lidarmos com situações de conflito, sendo também um evento diário na vida? Pois é. Conflitos não vão deixar de existir, né? Isso está na vida. A questão de... A vida é um conflito, né? A vida é um conflito. É uma oportunidade de crescimento, né? Mas a questão para lidar com o conflito é promover uma comunicação que dê conta disso, né? Porque se não houver uma comunicação clara, uma comunicação não violenta, o conflito só vai se agravar, só vai aumentar, e não tomando ciência do que promove esse conflito, isso vai ficar de uma forma inadministrável. Ou seja, o conflito precisa ser encarado. Precisa ser encarado, e para fazer isso, existe uma ferramenta muito incentivada nos ambientes de trabalho, nos ambientes institucionais, que se chama comunicação não violenta. Ela consegue promover esse tratamento do conflito. Tá, então a gente tem essa ferramenta da comunicação não violenta. Mas o que é essa comunicação? Comunicação não violenta, ela é conhecida também como a comunicação compassiva ou empática, né? Uma comunicação que promove que você esteja no lugar do outro também, daquele com quem ocorre o conflito. Porque assim, geralmente a gente puxa a sardinha pro nosso lado, né? Tipo, eu tô certo. Mas se você se colocar no lugar do outro, você vai ter a visão do outro sobre o que você fez ou o que você falou. Seria isso, mais ou menos. Sem negar também a importância dos seus sentimentos e das suas necessidades no conflito. A comunicação não violenta, ela promove, é uma metodologia comunicacional desenvolvida por um americano, né? O Marshall Rosenberg, ele desenvolveu essa técnica, e isso é muito importante, porque ela apoia o estabelecimento das relações de parceria e cooperação, em que predomina a comunicação eficaz e com empatia. Então, a empatia ela é central para que as pessoas entrem em contato umas com as outras e consigo mesmo. Palavra-chave, né? A palavra é empatia. Porque se você não quer que gritem com você, não grite com o outro. Se você quer ser entendido, entenda o outro. Exatamente. E o que isso pode impactar nas relações pessoais e nas relações de trabalho? Isso impacta muito, e de uma forma muito positiva, porque enxerga a continuidade das suas relações pessoais no trabalho também. Então, a esfera pessoal, interpessoal, que é esse contato de você com você mesmo,
e o social, que nas áreas que você frequenta, família, trabalho, proporciona formas, a comunicação proporciona as formas práticas de você intervir nessas relações. Então, os conflitos, Vanessa, eles ocorrem muito pela impossibilidade de você não conseguir comunicar o que você quer comunicar. Então, por exemplo, você, quando estamos aqui conversando, quando você fala comigo, eu consigo ver seus olhos, eu consigo ver a expressão do seu corpo, eu consigo ver se você fica à vontade ou não de conversar comigo. O corpo fala, né? O corpo fala, né? Isso também é uma expressão. Além do que a sua fala, a sua voz, ela me comunica algo objetivo e subjetivo. Agora, eu aqui escuto ou uma fala calma, ou uma fala com raiva, e começo a reagir também frente à sua fala. Se você fala com raiva, eu posso pensar que você está com raiva de mim, Sandra, e não com raiva da situação de conflito que a gente tem em frente. A gente costuma misturar, né, que não é pessoal, dizer que nem você falou, é a situação. O conflito, ele está na nossa frente, mas muitas vezes a gente, por nossas histórias de vida, não conseguimos olhar para o conflito. Nós temos os nossos gatilhos, né? Os nossos gatilhos, nós começamos a ficar olhando se aquele ataque não está relacionado à minha pessoa, e muitas vezes não é pela a situação que existe, e isso nos toca em algum momento, em algum lugar muito frágil nosso. É verdade. Então, ou seja, se a gente falar com emoção, ela vai piorar a situação. Assim, uma emoção errada, impede, assim, a pessoa está muito emocionada, impede que ela se expresse de uma forma correta? O Marshall Rosenberg, ele fala que o problema não é a emoção na comunicação, mas a forma como a gente lida com a comunicação. Como expõe isso? Exato, porque se você está com raiva, sua fala vai ter raiva, né? Se tá triste, a sua fala vai estar, né? Então, assim, na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para o problema das desavenças e das discórdias. Seja em qualquer relação que estejamos, no trabalho, em casa, no relacionamento pessoal, no relacionamento afetivo, expressar o que eu sinto num choro ou numa voz mais alta é um movimento de catarse emocional. Mas muitas vezes essa ação de alívio para tirar essa tensão que eu vivo, ela não consegue trazer um conteúdo claro das minhas necessidades, nem expressa o meu pedido de ajuda para lidar com isso. Então, o que eu penso? Eu posso dizer que a CNV, ela contribui na fala com emoção, mas também traz um veio objetivo daquilo que eu tenho que tratar e preservando o humano, a relação humana que existe ali. Entendi. A comunicação não violenta, ela tem uma proposta técnica para a pessoa conseguir lidar com isso? Sim, ela tem uma proposta técnica e mais uma vez, eu vejo que essa proposta, ela vem, na verdade, como um diálogo dos seres humanos ali envolvidos. Nunca perder essa percentual que eu sou uma pessoa humana e converso com outra pessoa humana. Não perder a humanidade, né? Nunca perder a noção de que nós estamos lidando com seres humanos, né? E que cada ser humano tem a sua história, que a gente está falando dos gatilhos, né? O que vai me engatilhar não vai engatilhar você. Exato, né? Exatamente isso. E o que acontece? A comunicação não violenta, ela ajuda essa essência humana a se ligar um ao outro. A gente se reconhecer humano e construir uma forma de comunicação amorosa, acolhedora, empática, né? E possibilita a gente reformular, então, como a gente se expressa e como a gente escuta o outro. Ela tem uma construção, né? São passos. Então, primeiro, eu tenho uma atitude de observação. Eu estou conversando com Vanessa, né? Sobre algo que nos incomoda. Nessa observação que eu faço, eu começo a olhar para mim, escutando você,
eu começo a observar em mim também como é que eu me sinto em relação a isso que nós estamos conversando. No momento seguinte, eu também me reporto a reconhecer ali uma necessidade. Então eu ouço você falar para mim, Sandra, eu não gostei do texto que você me trouxe. Vamos fazer um objeto de conflito aqui. E eu ouvindo você falar para mim que não gostou desse texto, eu me sinto desconcertada sobre aquilo, né? E reconheço uma necessidade de você me detalhar isso. Porque a primeira reação é assim, como não? Não é? A gente pensa e você fala assim, nossa, mas eu fiz me esse dediquei texto. tanto pra mim, né? Tá muito bom, né? E aí já começa, né? Então, assim, quando eu vejo que há um contraditório para você no reconhecimento de um texto que para mim está muito bom, esse primeiro contato gera uma situação de conflito. Quando eu consigo expressar para você, Vanessa, você pode ser mais clara no que o texto não te atendeu? Uhum. Verdade. E aí eu fico clara, eu consigo declarar a minha necessidade, que eu também tenho que entender o que você não entendeu. Sim. Né? Dessa forma, você pode me responder, não, sabe, no item tal, ponto tal? E falar assim, o que você acha de abranger dessa forma ou daquela, né? Entrar num diálogo para chegar num acordo, né? Como melhorar aquilo. Quando eu consigo identificar a minha necessidade diante ao sentimento que eu tive quando o conflito está exposto, eu consigo fazer o meu pedido de ajuda. Vanessa, por favor, esclareça para mim o ponto que você está falando no texto que parece ou né, não te agradou, não tá contemplou a situação. Isso. Entendeu? Aí eu consigo fazer esse pedido. Desta forma, caminhamos para a solução do conflito. Nossa, muito bom. Essa teoria, assim, ela é muito animadora, eu gostei muito dela. Mas como que é a prática disso? Assim, como é a prática e aonde a gente vai aplicar isso? Enfim, ela pode ser aplicada a toda situação de conflito. Família, trabalho, relacionamento afetivo. Desde que haja um interesse nas pessoas envolvidas. E para lidar com conflito, é interessante que haja um terceiro elemento, uma terceira pessoa, imparcial, sem poder decisório, que é aceito pelas partes, para que ele faça a mediação. Porque se não for aceito pelos dois, também vai continuar o conflito, né? Continua o conflito. Se não houver um aceite de que há uma terceira pessoa, o conflito pode até piorar. Vai se agravar, né? Vai se agravar. Então tem que ser aceito pelas partes, que as auxiliem e estimulam a identificar ou desenvolver solução consensual mediante a controvérsia ou esse conflito. E isso é muito interessante, né? Porque num conflito, eu acho que eu tenho razão, você acha que você tem razão, só que a terceira pessoa, que nem você falou, que é imparcial, ela consegue ver de fora, né? Assim, aonde ambas as partes estão falhando, que a gente, dentro ali, naquela situação acalorada, não consegue ver. Ela consegue ter uma visão, ouvindo as duas partes, ela consegue fazer a integração desse diálogo que até então não foi dito. Então, ela é um elemento que vai tentar trazer a ambas partes, as partes que fazem parte do conflito, colocações ou situações para que as pessoas, então, reavaliem o que sentem, o que pensam, identifiquem, né, o que incomoda, a necessidade e qual a melhor maneira de resolver o conflito. Eu acho interessante que essa terceira pessoa, ela vai conseguir avaliar não só o que é falado via oral, né? Ela vai conseguir ver os olhares, ela vai ver a postura corporal toda, ela vai identificar se realmente é daquela forma, né? Muito interessante isso. Agora, Sandra, quem nas sedes é responsável pelos tratamentos desses casos? Porque as pessoas precisam saber, né? Precisam dessa informação. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Nas sedes, existe a comissão de mediação de conflitos.
Essa mediação é quem trabalha entre os agentes públicos, no caso dessa Secretaria das Sedes, a questão do conflito existencial e identificado. É ela que vai entrar com a mediação de conflitos para trabalhar isso com as partes interessadas. Ela está vinculada à unidade de correção e tomada de contas especial, CTE. E aí eu vou contar um pouquinho a história da OCTE. Sim. A OCTE ela foi criada recentemente em 2022. É recente mesmo. Recentemente, é uma unidade ligada diretamente ao gabinete da secretaria. E nela, a responsabilidade dela é que ela atue na área de correição junto aos servidores da sede. No organograma institucional, então, ela está ligada ao gabinete devido à importância da resolução desses conflitos que impactam, né, na toda a vida do trabalho do servidor. História interessante, né? Porque essa criação, assim, eu acho que assim, já deveria ter, mas que bom que ele foi criado, né? Porque os servidores, às vezes, eles ficam, né, assim, vamos para onde agora, né? Então, agora tem uma unidade para isso. E a OCTE, ela trata de outros tipos de conflitos? Então, ela trata de outras formas de conflito em duas outras gerências, porque existe a Comissão de Mediação e existe a GECOR e a GTCE. Está tudo dentro da UTCE. Tudo dentro da UCTE. Então, no âmbito da gerência de tomadas de contas especiais, ela tem uma competência de adotar medidas preliminares e instaurar tomadas de contas especiais para regularizar a situação de ressarcimento ao erário. E se aplica a todas as situações em que há necessidade de quantificar o dano, obter ressarcimento ou reposição de bem público. Na GECOR, que é a Gerência de Correção Disciplinar, ela já trata diretamente com o servidor público, onde as ações observadas no conflito se caracterizarem ato prescrito em legislação em vigor como passível de verificação ou investigação, isso pode ser encaminhado com abertura de PAD, ou seja, um processo administrativo disciplinar. E ali vai ser verificados todas essas situações a fim de comprovar a responsabilidade civil, administrativa, penal ou de qualquer outra natureza prevista em lei. Então, já que você falou de PAD, qual a relação da mediação de conflitos com o processo administrativo disciplinar? Então, os dois processos eles não têm uma relação direta em si, mas o processo de mediação é interessante que ele aconteça se feito após, seja feito logo após a ocorrência imediata do conflito, né? Na informação do conflito se chegue e seja tratado, porque isso pode promover a retomada do diálogo e a convivência entre as partes, criar uma convivência pacífica na unidade que essas partes estão atuando, porque o conflito ele acaba de alguma maneira irradiando o ambiente que ele está. Sim. Por mais que seja um conflito entre dois, naquele ambiente, o ambiente pesado, fica, né? Fica carregado. O ambiente fica diferente. Fica. Né? E a pacificação, então, ele atinge o ambiente também. O que acontece? No final, essa mediação, ela pode, então, acontecer com uma finalização de um termo de acordo. E esse processo de mediação também ela não ocorre punição administrativa. Porém, após o processo de mediação também há situações que pode haver a instalação de um PAD ou não, em razão da mediação de conflito não chegar a um consenso. Então, a mediação de conflitos assim, é uma conversa para ver se chega um resultado bacana, que acabe aquele problema, que as partes entendam, né, aonde está o erro e a pessoa, ela consiga levar a vida tranquilamente no trabalho. É isso. Eu acho que é interessante a gente pontuar que é mais que uma conversa. É um processo de tomada de consciência e de responsabilização das partes. Entendi. Né? Por isso ele pode gerar. Gostei. Por isso que ele pode gerar um termo de acordo. O que seria isso? É as pessoas acertarem
uma nova forma de relacionamento, né, no ambiente que elas estão. Porque o errar é humano, a gente sabe que todo mundo está passível de erro, né? Assim você falou, então ter uma consciência do que aconteceu, né? Para não acontecer novamente. E evitar a continuação do conflito, sim, que pode se tornar um PAD ou não. Uma coisa pode agravar muito, né? Pode se tornar de uma forma... se não se resolver ele na mediação, essa situação ela pode ser continuada. Né? Isso vai depender de uma outra avaliação, né, dentro da unidade. E o que ocorre nessa mediação? O processo de mediação, ele acontece dessa forma. Os envolvidos no conflito são recepcionados pela mediadora, né, mediador ou mediadora, e o processo aberto tem um ritual de cumprimento, podendo chegar a um termo de acordo acertado. Já que foi possível e aceito esse acordo. Dessa forma, todo esse ritual ele segue alguns procedimentos previstos em lei. Existe uma legislação específica para o processo de mediação acontecer em toda uma área judicial, né? O processo de mediação e conciliação ele é previsto em lei. Então, alguns princípios são seguidos, por exemplo, a autonomia das partes, da vontade das partes, né? A isonomia no tratamento, a confidencialidade no processo, os processos são tratados como sigilosos, a imparcialidade do mediador, a informalidade e a segurança jurídica, né? Enquanto o item de informalidade, não é que ela não tenha valor legal, ela tem um valor de acordo, de trato institucional. Que, assim, é bom, né, que seja assim, né, num primeiro momento, né? A informalidade é muito importante. Sim, mas tem o seu peso. Sim. Enquanto compromisso, né, é acertar dentro de um tempo de acordo. Falou, nem tudo precisa chegar num PAD, né? Ali a pessoa já se conscientiza, né? E é menos problema para todo mundo. Sim, e uma tomada de consciência e responsabilização, né? Nós somos servidores públicos e nesse ambiente nós temos a convivência ali entre os colegas, a participação social, a amizade, né? As relações afetivas que são construídas, mas também temos a parte da responsabilidade da atuação como servidor público. Muito, muito importante. E a nossa última pergunta, que é uma pergunta muito importante: como gerar denúncias de conflito, né, no ambiente institucional? Aonde que vai ser feito isso? Então, numa situação de conflito identificada, né, na formalização da denúncia, pode-se ocorrer aos canais da ouvidoria das sedes, que ela recebe a denúncia, ou também o envio de comunicação via processo SEI, à chefia imediata, ao superior dessa chefia imediata, ou a próprio o CTE, a unidade de correção e tomadas dependendo da especiais. situação, ela pode enviar direto para o CTE. Não precisa passar pela chefia, é isso? Depende como a pessoa avalia da sua necessidade. Se ela acha que é esse o procedimento, ela pode encaminhar. Como é um processo, né, na necessidade vão ser dadas outras orientações. Sandra, muito obrigada pelas explicações. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, para as pessoas, para mim, para todo mundo. Tenho certeza que o pessoal aí de casa deve ter gostado demais. A gente vai encerrando aqui agora. Pessoal, é importante a gente enfatizar que os conflitos, eles são bons desde que nós saibamos conduzi-los. Ou a gente ter a sacada de pedir ajuda, como a gente conversou, para uma terceira pessoa, né, que é muito importante isso. A gente precisa ter um olhar mais profundo e abrangente sobre como lidar com as pessoas em todos os nossos ciclos. A gente sabe que nem sempre é fácil assim. Mas é bem possível, é muito possível, né, Sandra? Com certeza. Sandra, obrigada. A conversa foi espetacular. E, dependendo dessas pessoas quiserem mais, a gente vai te chamar de novo. Tá bom? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de uma suas conversas, olha, mas calma que logo nós vamos ter outros temas muito importantes e essa conversa vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes, no YouTube, no canal do YouTube. E não esqueçam de deixar as suas perguntas lá dentro da Escola Virtual, né, se vocês quiserem saber mais sobre o tema, e também pergunta para os outros temas, sugestões, né, de assuntos também que a gente está aqui para falar para vocês. Então, até o próximo programa, até lá!